O protocolo Near tem se destacado bastante no mercado de criptomoedas, principalmente por causa das suas narrativas. Mas enfim, é um bom projeto? Vale a pena? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então hoje a gente vai fazer uma análise fundamentalista da Near e também traçar algumas perspectivas de preço para essa próxima alta do mercado. Vamos lá. Pois bem, primeiro de tudo vamos entender o que é a Near Protocol. Primeira coisa, pessoal, a Near é uma blockchain. Inclusive eles trazem um conceito que é muito interessante, que é esse conceito de abstração. Eles querem tornar a Near uma blockchain abstrata, fazendo com que os devs, os desenvolvedores, eles consigam criar suas aplicações de maneira a englobar o máximo número possível de usuários e que esses usuários não tenham tanta dificuldade ao utilizar esse ecossistema. Por isso essa abstração. Tirar esse conceito de blockchain, você nem sabe o que está usando uma blockchain, seria mais ou menos por aí. E aí, além disso, eles estão tentando trazer também esse conceito de zero de emissão de carbono, trazendo esse conceito de sustentabilidade para dentro desse ecossistema. Isso aqui acaba trazendo uma pegada bem legal, do ponto de vista de marketing aqui para a Near também. Mas afinal de contas, quais são as principais narrativas da Near? São essas que a gente está observando aqui. A Near, ela é uma blockchain, ela é uma rede de primeira camada, com foco principalmente num ecossistema que tem protocolos, aplicativos descentralizados. Ela também surfa a narrativa de disponibilidade de dados, que é o Data Availability, e aqui ele está focado principalmente em projetos como, por exemplo, a Ethereum e suas redes de segunda camada. E para fechar, a terceira e última, que é a cerejinha do bolo, que é a tal da questão da inteligência artificial. E a proposta da Near, que é bem interessante com toda certeza, é fazer a ponte entre a inteligência artificial do mundo, digamos assim, para a Web3. Então a Near estaria basicamente nessa ponte aqui, ó, fazendo a ponte entre as aplicações de IA e o mundo da Web3, o mundo da blockchain. E bora bater um papinho a respeito de cada uma dessas três narrativas, começando pela narrativa de blockchain e com o foco principalmente no ecossistema. Aqui, pessoal, reforço a ideia. A ideia da Near nesse tópico é abranger o mercado de uma forma mais abstrata, com uma blockchain abstrata, cada vez mais fácil de ser utilizada. Quanto mais fácil para os usuários, principalmente, maior é a quantidade de usuários finais, certo? Que é exatamente o que eles estão propondo aqui, ó. Uma blockchain construída para uma web aberta, com foco em atrair cada vez mais desenvolvedores com ferramentas simples para que esses devs desenvolvam suas aplicações, com o objetivo final, obviamente, de pegar aqui o maior número de usuários finais possíveis. Lembre-se do seguinte: desenvolvedores criam aplicações. Aplicações são usadas por quem? Pelos usuários. E quanto mais fáceis as aplicações forem, obviamente maior o número de usuários, porque você vai ter uma barreira tecnológica cada vez menor. Então é exatamente nesse ponto que eles estão querendo pegar aqui, pelo menos na minha opinião. E para fechar, tem uma aba também com um ecossistema relativamente robusto, tá aqui, ó, Near Catalog. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conferir. E aqui você encontra uma série de aplicações. Não é um ecossistema hiper gigantesco, mas ainda assim é um ecossistema que está, acredito eu, em construção. Então você tem plataformas de lending, DeFi, você tem DEX, games, launchpads, entre outros aqui, ó, marketplace, NFTs e por aí vai. A segunda narrativa, que na minha opinião a Near soube atacar muito bem como nicho de mercado, é a narrativa de disponibilidade de dados. O que é isso, galera? Isso aqui é basicamente um backup que a Near está oferecendo como serviço, como infraestrutura, para oferecer como produto para outras redes, outras blockchains do mercado, como Ethereum, suas redes de segunda camada, Arbitrum, Optimus, Base, etc, etc, etc. E aí, por que isso é interessante? Porque ele pode chegar e falar assim: Ethereum, deixa que eu cuido do Data Availability, da disponibilidade de dados para você, porque o Ethereum precisa ter as transações, o histórico de transações, um backup de todas as transações que estão acontecendo na sua rede. E até porque você tem aqui, inclusive, nesse dashboard que ele está mostrando aqui, uma comparação que ele faz da Near com outras redes que também fazem isso, ó, a própria Celestia, o próprio Ethereum pós o EIP 8844, que é o Proto Danksharding, a última atualização do Ethereum, o Ethereum antes da atualização, e aqui está uma ideia de custo para você fazer a devida comparação. Aqui ele está usando o custo por bloco de um bloco da rede da Optimus, por exemplo, que tem cerca de 218 KB. E por fim, a terceira e última narrativa, que é a mais importante de todas, na minha opinião, é a narrativa de inteligência artificial. Por quê? Porque só de colocar na frente da Near o nome inteligência artificial gera um potencial especulativo muito forte em cima da inteligência artificial. Near já soube surfar muito bem isso em meses anteriores e acredito que vai surfar bastante nos próximos meses e nessa alta do mercado também. Qual que é a sacada da Near, pessoal? O que ela promete aqui? Ela promete em ser uma ponte entre a inteligência artificial, vamos dizer assim, do mundo real, do mundo fora da blockchain,
com o mundo da blockchain. Então você tem uma ponte aqui que estabelece esses pontos e eles vão usar a NEAR, é o que ela está se propondo a fazer, ser essa ponte entre o mundo off-chain e o mundo Web3 aqui no caso, né? A inteligência artificial fazendo parte, obviamente, desse mundo off-chain e entrando aqui para o mundo on-chain, para o mundo Web3 da blockchain. Como é que eles pensam em fazer isso? Utilizando uma pilha de protocolos aqui para unir esses mundos, né? Então uma pilha de protocolo que você tem aqui a base dos dados, toda a infraestrutura e modelos de IA que são necessários, né? Toda a infraestrutura e modelos e, por fim, toda a aplicação envolvendo desenvolvedores, negócio e também os consumidores finais. Pois bem, entendemos o que é a NEAR, qual que é o produto, as narrativas e agora vamos dar uma olhadinha nas métricas financeiras dela, porque isso aqui é importante para a gente tentar traçar o nosso potencial de valorização. Começando pelas métricas mais básicas, pessoal, pelo valor de mercado, que está em torno de 4,52 bilhões de dólares no momento que eu gravo esse vídeo. Fornecimento circulante dela aqui, ó, tá em torno de 1,107 bilhão de tokens e o fornecimento total tá logo atrás, muito próximo, inclusive praticamente todos os tokens sendo emitidos. A grande questão, né, que muita gente pode questionar é a questão da inflação, que é o fornecimento máximo, ele é infinito. Mas isso aqui é meio que natural para praticamente todas as blockchains ou nichos aqui, né? Projetos cuja narrativa é blockchain, rede de infraestrutura, rede de primeira camada. Por quê? Sempre tem que ter emissão, que são redes que são geralmente proof of stake. Enfim, isso aqui é um grande problema? Não, você pode olhar a Solana. A Solana, ela tem essa mesma característica, no entanto, olha aí o que aconteceu com a Solana nos últimos meses, tá certo? Então, se entrar muita demanda compradora na NEAR, naturalmente vai superar essa taxa de inflação que ela tem aí anualmente, beleza? Quando você olha outros parâmetros, outros dados aqui também, a gente encontra esse gráfico, tá aqui, ela chegou a bater 20,24 dólares no seu all-time high, na sua máxima histórica, o que dava naquela época, na sua inflação, naquela época, de 12,4 bilhões de dólares de valor de mercado. Reparem que agora, após o bear market, toda a inflação rolar aqui no bear market também, para ela atingir esse patamar de preço, ou seja, 20,24 dólares, ela vai precisar fazer 22,4 bilhões de dólares de valor de mercado. Por que isso, Guilherme? Era 12, agora tem que ser 22? Exatamente, por causa da inflação. Então a NEAR passou todo esse período aqui inflacionando, para ela bater nessa máxima, ela vai ter que ter agora um novo patamar de valor de mercado, certo? A vantagem é que o próprio mercado de cripto, né, a tendência é sempre ele ir aumentando. Sei lá qual que vai ser o próximo tópico, 5 trilhões, 7 trilhões, 10 trilhões, já já a gente vai fazer um estudo aí para a gente entender direitinho. Mas Guilherme, enfim, isso aqui é possível? Sim, pessoal, se você olhar as blockchains e a categoria de blockchains, as principais aqui do mercado, você tem hoje BNB com cerca de 75 bilhões, Solana com 68 bilhões, Toncon com 16 bilhões, Cardano com 12 bilhões, hoje a NEAR, no momento que eu gravo esse vídeo, tem cerca de 4 bilhões, 4,5 bilhões. Então sim, é possível. Não sei dizer se é fácil ou difícil, daqui a pouquinho a gente vai meio que responder essa pergunta na projeção de preço aí também, certo? O que mais que nós temos para mostrar aqui, pessoal? Temos aqui os protocolos, os projetos, né, dentro do ecossistema da NEAR. Não é um ecossistema gigante assim como o da Solana, assim como o da Ethereum, mas ainda assim é um cara que tem um potencial de crescimento razoável. Você tem aqui a concentração de capital de TVL dentro, principalmente desses 3 protocolos. Na verdade, desses 4 protocolos ou até mais nos 5, top 5 protocolos aqui. A concentração do TVL nesses protocolos que vocês estão vendo aqui. Poderia ser muito melhor, mas enfim, está em potencial crescimento, pelo menos na minha opinião. Quando você olha endereços ativos, né, diariamente, você vê que aqui é um potencial, é um ponto muito positivo da NEAR. Reparem que a NEAR, que é esse cara que você está vendo aqui, ó, ela supera inclusive a própria Solana. Solana está aqui, ó. Então, em termos de usuários ativos, a NEAR ganha de todas as blockchains, ou pelo menos grande parte delas, né, até mesmo contra a própria Ethereum e a própria Solana, a Polygon que está aqui embaixo também. Quando você vê as transações diárias, realmente, pessoal, é difícil bater a Solana, que é essa verdinha que você está vendo aqui. A NEAR, ela é a segunda, pelo menos até esse momento, em termos de transações diárias, mas falta muito ainda para chegar na líder do mercado, nesse caso, que é a própria Solana. Falando um pouquinho de TVL, galera, que é esse gráfico aqui da esquerda, reparem que a NEAR está aqui embaixo, é um ponto negativo, infelizmente, para nossa querida amiga NEAR. Não tem como bater a Solana, a rede da BSC, que é a BNB, a Binance Smart Chain, a rede da Arbitrum, entre outras. E também em volume de DEX, você tem praticamente esse mesmo comportamento. Difícil pra caramba bater a Solana nesse cara. Reparem que a NEAR, ela nem aparece aqui. Inclusive, eu até tirei a Ethereum dessa medição, porque de fato a Ethereum, ela é bastante monstra nessa métrica também.
então eu acabei desconsiderando ela nesses dois casos, tá certo? Falando um pouquinho a respeito de taxas e também receita dentro desses protocolos, de novo, eu tirei aqui nesses dois casos a Solana e a Ethereum, porque não tem nem comparação com os outros protocolos, mas reparem que a NIR ela é muito fraquinha, né? Fazendo a comparação com os demais que acabaram ficando. Você tem aqui para comparar com a NIR Polygon, Arbitrum, Toncoin, Polygon já falei, entre outras linhas aqui também, e aí você vê claramente que a NIR ela é bem fraquinha nesses quesitos aqui por hora também, o que tem muito a melhorar, pelo menos na minha convicção, do ponto de vista de ecossistema, do ponto de vista de robustez aqui das aplicações dentro desse ecossistema da NIR. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos falar do que todo mundo quer saber, que é a questão de gráfico, potencial de valorização e todas essas coisitas aí relacionadas à matemática. Começando pelo próprio gráfico da NIR, eu tô aqui com o gráfico semanal e aqui embaixo o gráfico diário dela. Reparem que no gráfico semanal a gente tem uma estruturinha de cunha descendente, que é um padrão que tipicamente costuma romper para cima, não é necessariamente uma regra, mas é a maior probabilidade. Reparem que a gente está aqui na base da cunha, o que teoricamente daria uma região de compra, principalmente se você olhar no tempo gráfico diário e observar aqui um padrão de pivô de alta. Se ele confirmar esse pivô e conseguir passar pelas médias, provavelmente esse gráfico semanal ele vai buscar a região superior aqui da nossa cunha descendente, que é uma região de resistência. Então fica um pouquinho esperto aqui com o curto prazo quando isso de fato e se de fato acontecer. Só lembrando que isso aqui é totalmente volátil, não tenho garantia nenhuma de que vai acontecer, não é uma recomendação de investimento, isso vai depender bastante do gráfico do Bitcoin também, porque tem um pivô de alta do Bitcoin, se ele for confirmado, provavelmente a NIR vai fazer isso, mas não é certeza nenhuma aqui para o curto prazo. Galera, e para longo, médio e longo prazo, onde é que vai dar entrada? Aí, pessoal, aí é muito mais embaixo. Se você quiser saber mais, entra na comunidade que a gente passa as informações lá para você, beleza? Então, vamos prosseguir aqui, pessoal, com outras informações. Vamos fazer uma projeção de preço, que é exatamente o que eu mostrei para vocês aqui agora nesse gráfico. Então, reparem que se a gente projetar essa super pernada de alta que a NIR deu aqui e projetar ela para cima, se ela bater uma vez essa pernada de alta, a NIR vai para 11 dólares, duas vezes ela vai para quase 20 dólares, três vezes 27 dólares, 4 vezes 35 dólares e para fechar 5 vezes 43 dólares por unidade. E aí a pergunta que fica é, porra, Guilherme, será que isso aqui é possível? Até onde a gente pode especular? Até onde, digamos assim, existe a possibilidade? E aí, com base nisso, a gente fez uma outra estimativa de preço baseado aí também na dominância do Bitcoin, aliás, na dominância da NIR, que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, está em cerca de 0,21% nesse exato momento. É claro que a gente pode especular para outros tipos de dominância, como por exemplo a dominância da NIR atingida lá no bull market passado em 2021, né, de cerca de 0,65%, mas eu acabei fazendo para ser bem mais conservador em cerca de 0,21%, certo? Fazendo os resultados e considerando que o mercado vai chegar em cerca de 5 trilhões de dólares de valor de mercado total, o preço da NIR, considerando aquela dominância, estaria em torno de 9,48 dólares, em 7 trilhões e meio, cerca de 14,23 dólares, e para fechar, se o mercado bater 10 trilhões de dólares, a NIR chegaria aqui a uma faixa de quase 20 dólares por unidade. Aí você fala, pô, Guilherme, mas e as outras projeções, né? 30, 40, é possível? É, claro que é possível. Por quê? Porque aqui nós estamos projetando uma dominância menor, uma dominância de hoje. Mas quando o mercado começar a ascender, a tendência é que a NIR ganhe dominância perante o mercado, se ela for uma blockchain com bastante demanda, se ela tiver uma atratividade, se os produtos de fato chamarem a atenção do mercado como um todo. Então sim, é possível NIR a 30, 35 dólares, 40 dólares, não tenho como garantir isso para você, mas em termos de potencial de valorização, eu acredito que seja possível sim. Valeu? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela atenção. Um abraço, fiquem todos com Deus. Pra cima deles e tamo junto.